do Jornal Atual, onde evidenciaremos como o ambiente de telecomunicação gera desgastes psicológicos nos atendentes de telemarketing. Por muitos anos, esses operadores, essa classe trabalhadora, ficou à margem da legislação, onde não tinha nenhuma lei, nenhuma legislação que os protegia. Então, eles ficavam sem os seus direitos resguardados. E uma lei do Ministério do Trabalho e da Previdência Social veio para mudar este quadro neste ambiente de trabalho, nesse tipo de situação. Mas será que realmente funciona no dia a dia? Será que as empresas elas têm praticado essas normas no dia a dia, dando esse direito aos trabalhadores? É o que veremos na reportagem de hoje. Boa tarde. Hoje estamos aqui com uma ex-atendente de telemarketing, a Aline, e um engenheiro de saúde e segurança, o Wellington. A Aline vai começar nos relatando como eram as condições de trabalho na empresa em que ela trabalhou. Boa tarde. Na empresa, a gente era monitorado o tempo todo, as ligações tinham um tempo estipulado para a gente resolver o problema. A gente sofria muita pressão psicológica, evitávamos de beber água para não ir ao banheiro o tempo todo e a gente não podia manter contato com outros colegas durante a jornada de trabalho. Wellington, você poderia evidenciar quais as condições, o que essas condições de trabalho geram aos operadores de telemarketing? Boa tarde. Veja só, o telemarketing surge no século XIX. Quase 100 anos após a invenção dessa atividade, pesquisadores já evidenciavam os problemas causados pela mesma, fadiga mental como estresse crônico, dentre eles, distúrbios psicológicos. Como o trabalho de telemarketing ele exige muito uso da voz, ele acarreta vários problemas, inclusive problemas nas cordas vocais. Sem contar a pressão psicológica que esse funcionário sofre todo dia, que pode acarretar em várias doenças. Uma delas é um quadro de depressão profunda. Em 2007, o Ministério do Trabalho e Emprego estabeleceu no anexo 2 da NR17 parâmetros mínimos de saúde e segurança para essa classe de trabalhadores no telemarketing. E nessa norma, ela prevê o direito à concessão de pausas para os trabalhadores, o direito de ir ao banheiro quando quiser, no momento que quiser, porque até então os operadores de telemarketing, eles trabalham sob forte pressão, igual a Aline mesmo relatou, que eles muitas vezes deixam de beber água para não poder ter vontade de ir ao banheiro, e essa norma proíbe isso. Aline, você vê isso, que isso realmente está funcionando no dia a dia ou não? De conquista para a nossa categoria, pois não tinha nada regulamentado para a nossa profissão, fazendo com que a gente ficasse à mercê da empresa e eles fizessem o que queriam com a gente. Uma das grandes inovações da NR17 é a proibição de forma explícita da utilização de métodos que causam aos trabalhadores assédio moral, medo ou constrangimento. Exemplo disso seria o estímulo à competição dentro da empresa, exigência para que usem fantasias ou adereços como punição, caso as metas não fossem ultrapassadas no dia a dia. Essa atitude. Se o empregado não bate meta, mesmo que seja culpa dele, ele não pode ser condenado por isso. E o que acontece com a empresa, se ela fizer isso? Inclusive, se a empresa tiver esse tipo de atitude e tiver ciência, alguém tiver ciência e denunciar no Ministério do Trabalho, ela está sujeita a processo. Outra problemática que os teleatendentes enfrentam é a dificuldade em estabelecer um nexo com a doença ocupacional e as condições de trabalho para terem acesso aos seus direitos, Wellington? Nessa história, quando o funcionário adquire uma doença por causa do trabalho, e ele precisa ficar afastado para se tratar dessa doença, a empresa ela deve emitir uma ACAT, que é a comunicação de acidente de trabalho. Essa ACAT ela é enviada ao INSS
E aí, a partir desse momento que o trabalhador está afastado, ele tem direito de receber o auxílio doença acidentário. Só que quando a empresa ela não emite essa CAT, o trabalhador perde esse direito. E quando o trabalhador ele está afastado por causa de uma doença do trabalho, por causa de um acidente de trabalho, quando ele retorna para a empresa, para as suas atividades, ele tem direito de um ano de estabilidade. E quando a empresa ela não faz o nexo dessa doença do trabalhador com a atividade dele, ele acaba perdendo esse direito. Exatamente. Como a empresa não emite a CAT, o empregado sai de licença e quando ele retorna, ele é simplesmente demitido. É o que mais acontece. Com certeza. E como não tem como comprovar que a doença ela está ligada ao trabalho, porque não emite a CAT. Demite o empregado e infelizmente ele fica jogado, entendeu? E como não tem como comprovar e ele ficar jogado, os direitos dele são jogados no lixo. A maioria das empresas fazem isso, entendeu? E infelizmente isso que tem que ser visado. Com certeza. E o programa de hoje, pessoal, foi para mostrar isso, né? Para mostrar para a empresa, para conscientizar as empresas, os empregadores, que o bem mais precioso que eles possuem são os seus empregados, né? Sem os seus empregados, sem a mão de obra para executar as suas atividades, a empresa não vai para frente, né? E nada melhor do que trabalhadores satisfeitos com o seu trabalho, com a sua profissão e com boas condições de trabalho, para ela poder ter tanto uma vida profissional quanto uma vida social em boas condições.